Quando um filósofo tomou para base de uma nova revelação da sabedoria humana este raciocínio, penso, logo existo, ele mudou de algum modo e a sua vontade, conforme a revelação cristã, a noção antiga do ente supremo. Moisés faz dizer ao ente dos entes, eu sou quem sou. Descartes faz dizer ao ente dos entes, eu sou aquele que pensa. E como pensar é falar interiormente, o homem de Descartes pode dizer como Deus de São João Evangelista, eu sou aquele em quem está e por quem se manifesta o Verbo. Em princípio, erat verbum. O que é um princípio? É uma base de palavra, é uma razão de ser do Verbo. A essência do Verbo está no princípio. O princípio é o que é. A inteligência é um princípio que fala. Quem é a luz intelectual? É a palavra. Que é a revelação? É a palavra. O ente é o princípio. A palavra é o meio e a plenitude ou desenvolvimento. E a perfeição do ente é o fim. Falar é criar. Porém, dizer eu penso logo existo é concluir da consequência ao princípio. E recentes contradições levantadas por um grande escritor provaram suficientemente a imperfeição filosófica deste método. Eu sou, logo existe alguma coisa. Nos parece uma base mais primitiva e mais simples da filosofia experimental. Eu sou, logo o ente existe. Ego sum qui sum. Eis aí a revelação primária de Deus no homem e do homem no mundo, e é também o primeiro axioma da filosofia oculta. O ser é o ser. Esta filosofia tem, pois, por princípio, o que existe, e nada tem de hipotético nem de casual. Hermes, Mercúrio, Trimegisto, inicia o seu admirável símbolo conhecido sob o nome de Tábua de Esmeralda, por esta tríplice afirmação. É verdade, é certo sem erro, é absolutamente verdade. Assim, a verdade confirmada pela experiência em física, a certeza desembaraçada de qualquer mistura de erro em filosofia, a verdade absoluta, indica, pela analogia, no domínio da religião ou do infinito. Tais são as primeiras necessidades da verdadeira ciência. E é o que só a magia pode dar aos seus adeptos. Mas, antes de tudo, quem sois vós que tendes este livro entre as vossas mãos e o começais a ler? No frontispício de um templo, que a antiguidade dedicara ao Deus da Luz, lia-se esta inscrição em suas palavras: Conhece-te a ti mesmo. Tenho o mesmo conselho a dar a qualquer homem que queira aproximar-se da ciência. A magia que os antigos chamavam o Sanctum Regnum, o Santo Reino ou o Reino de Deus, Regnum Dei, só é feita para os reis e os padres. Sois padre? Sois rei? O sacerdócio da magia não é um sacerdócio vulgar, e a sua realeza nada tem de debater com os príncipes deste mundo. Os reis da ciência são os padres da verdade, e o seu reino fica oculto para a multidão, como os seus sacrifícios e as suas preces. Os reis da ciência são os homens que conhecem a verdade, e que a verdade tornou livres, conforme a promessa formal do mais poderoso dos iniciadores. O homem que é escravo das suas paixões ou dos preconceitos deste mundo não poderia ser um iniciado. Ele nunca se elevará, enquanto não se reformar. Não poderia, pois, ser um adepto, porque a palavra adepto significa aquele que se elevou por sua vontade e por suas obras. O homem que ama suas ideias e que tem medo de perdê-las. Aquele que teme as verdades e que não está disposto a duvidar de tudo, antes do que admitir qualquer coisa ao acaso, esse deve fechar este livro, que lhe é inútil e perigoso. Ele o compreenderia mal
e ficaria perturbado, mas não ficá-lo-ia, muito mais se por acaso o compreendesse bem. Se estiverdes presos por alguma coisa ao mundo, mais que a razão, a verdade e a justiça, se vossa vontade é incerta e vacilante, quer no bem, quer no mal, se a lógica vos espanta, se a verdade nua vos faz corar, se vós sentis ofendido, quando apontam vossos erros, condenai imediatamente este livro, e não o lendo, fazei como se não existisse para vós, porém não o difameis como perigoso. Os segredos que ele revela serão compreendidos por um pequeno número, e os que os compreenderem não os revelarão. Mostrar à noite a luz aos pássaros é ocultá-la, pois que ela os cega e torna-se para eles mais obscura do que as trevas. Falarei, pois, claramente, direi tudo e tenho a firme confiança de que só os iniciados ou os que são dignos de o ser lerão tudo e compreenderão alguma coisa. Há uma verdadeira e uma falsa ciência, uma magia divina e uma magia infernal, isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar outra. Temos de distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. O mago dispõe de uma força que conhece. O feiticeiro procura abusar do que ignora. O diabo, se é permitido num livro de ciência empregar esta palavra, desacreditada e vulgar. O diabo se dá ao mago e o feiticeiro se dá ao diabo. O mago é o soberano pontífice da natureza. O feiticeiro não passa de um profanador. O feiticeiro é para o mago o que o supersticioso e o fanático são para o homem verdadeiramente religioso. Antes de ir mais longe, definamos claramente a magia. A magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza, que nos vem dos magos. Por meio desta ciência, o adepto se acha investido de uma espécie de onipotência relativa e pode agir de modo que ultrapassa a capacidade comum dos homens. É assim que vários adeptos célebres, tais como Mercúrio, Hermes Trismegisto, Osíris, Orfeu, Apolônio de Tiana e outros que poderia ser perigoso ou inconveniente mencionar, puderam ser adorados ou invocados depois da sua morte como deuses. É assim que outros, conforme o fluxo e o refluxo da opinião, que faz os caprichos do êxito, tornaram-se agentes do inferno ou aventureiros suspeitos, como o imperador Juliano, Apuleio, o encantador Merlino e o arquifeiticeiro, como chamavam no seu tempo o ilustre e infeliz Cornélio Agripa. Para chegar ao Sanctum Regnum, isto é, à ciência e ao poder dos magos, 4 coisas são indispensáveis: uma inteligência esclarecida pelo estudo, uma audácia que nada faz parar, uma vontade que nada quebra e uma discrição que nada pode corromper ou embebedar. Saber, ousar, querer, calar. Eis os 4 verbos do mago, que estão escritos nas 4 formas simbólicas da esfinge. Estes 4 verbos podem combinar-se mutualmente de 4 modos e se explicam 4 vezes uns pelos outros. Na primeira página do livro de Hermes, o adepto é representado coberto com um largo chapéu, cuja aba, sendo dobrada, pode ocultar a sua cabeça inteira. Ele tem em uma das mãos elevadas para o céu, ao qual parece governar com sua baqueta, e a outra mão no seu peito tem diante de si os principais símbolos ou instrumentos da ciência, e esconde outros numa algibeira de escamoteador. O seu corpo e os seus braços formam a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto, que os hebreus tiraram dos egípcios, porém mais tarde
teremos ocasião de voltar novamente a este símbolo. O mago é verdadeiramente o que os cabalistas hebreus chamam o microprósopo, isto é, o criador do mundo pequeno. A primeira ciência mágica sendo o conhecimento de si mesmo, também a primeira lugar de todas as obras da ciência, o que contém todas as outras, e o que é o princípio da grande obra, é a criação de si mesmo. Este termo tem necessidade de ser explicado. A razão suprema, sendo o único princípio invariável e por conseguinte imperecível, pois que a mudança é o que chamamos a morte, a inteligência que adere fortemente e de algum modo se identifica a este princípio, se torna, por isso mesmo, invariável e, por conseguinte, imortal. Compreende-se que, para aderir invariavelmente à razão, é preciso ter se tornado independente de todas as forças que produzem, pelo movimento fatal e necessário, as alternativas da vida e da morte. Saber sofrer, abster-se e morrer. Tais são, pois, os primeiros segredos que nos põem acima da dor, dos desejos sensuais e do temor do nada. O homem que procura e acha uma gloriosa morte tem fé em imortalidade, e a humanidade inteira crê nela com ele e por ele, porque ela lhe eleva altares ou estátuas, em sinal de vida imortal. O homem torna-se rei dos animais, somente dominando-os ou prendendo-os. De outro modo, seria sua vítima o seu escravo. Os animais são a figura das nossas paixões, são as forças instintivas da natureza. O mundo é um campo de batalha que a liberdade disputa a força da inércia, opondo-lhe a força ativa. As liberdades físicas são mós de que sereis o grão, se não souberdes ser o moleiro. Sois chamado a ser rei do ar, da água, da terra e do fogo, mas para reinar sobre estes 4 animais do simbolismo, é preciso vencê-los e encadeá-los. Aquele que aspira a ser um sábio e a saber o grande enigma da natureza, deve ser o herdeiro e o expoliador da esfinge. Deve ter a sua cabeça humana para possuir a palavra, as asas de águia para conquistar as alturas, os flancos de touro para cavar as profundezas e as garras de leão para preparar lugar para si à direita e à esquerda, adiante e atrás. Vós, pois, que quereis ser iniciado, sois tão sábio como Fausto? Sois impassível como Jô? Não é verdade. Mas vós o podeis ser, se o quiserdes. Vencestes os turbilhões dos pensamentos vagos? Sois sem indecisões e sem caprichos? Não aceitais o prazer só quando quereis e não o quereis só quando deveis? Não é verdade? Não é sempre assim? Mas isso pode ser, se o quiserdes. A esfinge não tem somente uma cabeça de homem, ela tem também seios de mulher. Sabeis vós resistir às atrações da mulher? Não é verdade? E dás risada ao responder, e vos vangloriais de vossa fraqueza moral para glorificar em vós a força vital e material. Seja, permiti-vos dar esta homenagem ao astro do externo e do apoleiro. Que o asno tenha seu mérito, não discuto. Era consagrado a Priapo, como o bode ao deus de Mendes. Mas deixemo-no pelo que é, e saibamos somente se é vosso Senhor ou se podeis ser o dele. Pode verdadeiramente possuir a voluptuosidade do amor, somente quem venceu o amor da voluptuosidade. Poder usar e abter-se é poder 2 vezes. A mulher vos prende,
pelos vossos desejos. Sede senhor dos vossos desejos e prendereis a mulher. A maior injúria que se possa fazer a um homem é chamá-lo de covarde. Ora, quem é um covarde? Um covarde é aquele que negligencia o cuidado da sua dignidade moral, para obedecer cegamente aos instintos da natureza. Em presença do perigo, é com efeito natural ter medo e procurar fugir, porque, pois, é uma vergonha. Porque a honra nos dá a lei de preferir nosso dever às nossas atrações e aos nossos temores, que é, neste ponto de vista, a honra. É um pressentimento universal da imortalidade e a avaliação dos meios que podem levar a ela. A última vitória que o homem pode obter sobre a morte é triunfar do gosto da vida, não pelo desespero, mas por uma esperança maior, que está contida na fé, por tudo o que é belo, honesto e do consentimento de todos. Aprender a vencer-se é, pois, aprender a viver. E as austeridades do estoicismo não eram uma vã ostentação de liberdade. Ceder às forças da natureza é seguir a corrente da vida coletiva, é ser escravo das causas seguras. Resistir à natureza e dominá-la é fazer para si uma vida pessoal e imperecível, é libertar-se das vicissitudes da vida e da morte. Todo homem que está pronto a morrer, ao invés de abjurar a verdade e a justiça, é verdadeiramente vivente, porque é imortal na sua alma. Todas as iniciações antigas tinham por fim achar ou formar tais homens. Pitágoras exercitava seus discípulos pelo silêncio e as abstinências de todo gênero. No Egito, os recipientários eram experimentados pelos 4 elementos. Na Índia, é sabido a que prodigiosas austeridades os faquires e brahmanes se condenavam, para chegar ao reino da vontade livre e da independência divina. Todas as macerações do asceticismo são tiradas das iniciações aos antigos mistérios, e elas cessaram, porque os iniciáveis, não achando mais iniciadores, e os diretores de consciência, tendo se tornado com o tempo tão ignorantes como o vulgo, os cegos cansaram-se de seguir os cegos, e ninguém quis passar provas que só levavam à dúvida e ao desespero. O caminho da luz estava perdido. Para fazer alguma coisa é preciso saber o que se vai fazer, ou ao menos ter fé em alguém que o sabe. Mas como arriscarei a minha vida à aventura, e seguirei ao acaso aquele que nem mesmo sabe aonde vai? No caminho das altas ciências, não convém empenhar-se temerariamente, mas uma vez em caminho, é preciso chegar ou perecer. Duvidar é ficar louco, parar é cair, voltar para trás é precipitar-se num abismo. Vós, pois, que começastes a leitura deste livro, se vós o compreendeis e quereis ler até o fim, ele fará de vós um monarca, ou um insensato. Quanto a vós, fazei deste volume o que quiserdes. Não podereis nem desprezá-lo, nem esquecê-lo. Se sois puro, este livro será para vós uma luz. Se sois forte, ele será vossa arma. Se sois santo, será vossa religião. Se sois sábio, ele regulará a vossa sabedoria. Mas, se sois malvado, este livro será para vós como uma tocha infernal. Ele despedaçará vosso peito, rasgando como um punhal. Ficará na vossa memória como um remorso. Ele encherá a vossa imaginação de quimeras e vos levará pela loucura ao desespero. Procurareis rir dele e só podereis ranger os dentes, porque este livro é para vós como a lima da fábula que uma serpente tentou morder e
e que lhe quebrou todos os dentes. Comecemos agora a série das iniciações. Disse que a revelação é o verbo. Com efeito, o verbo ou a palavra é o véu doente e o sinal característico da vida. Toda forma é véu de um verbo, porque a ideia, mãe do verbo, é a única razão de ser das formas. Toda figura é um caráter. Todo caráter pertence e volta a um verbo. É por isso que os antigos sábios, cujo chefe é Trimegisto, formularam o seu dogma nestes termos. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Em outros termos, a forma é proporcional à ideia. A sombra é a medida do corpo calculada com sua relação ao raio. A bainha é tão profunda como o comprimento da espada. A negação é proporcional à afirmação contrária. A produção é igual à destruição, no movimento que conserva a vida. E não há um ponto no espaço infinito que não seja centro de um círculo, cuja circunferência se engrandece e estende indefinidamente no espaço. Toda individualidade é, pois, indefinidamente perfectível, porque o moral é análogo à ordem física, e porque não é possível conceber um ponto que não se possa dilatar, engrandecer e lançar raios num círculo filosoficamente infinito. O que se pode dizer da alma inteira, deve-se dizer de cada faculdade da alma. A inteligência e a vontade do homem são instrumentos de um valor e de uma força incalculáveis. Mas a inteligência e a vontade têm por auxiliar e por instrumento uma faculdade muito pouco conhecida, e cuja onipotência pertence exclusivamente ao domínio da magia. Quero falar da imaginação, que os cabalistas chamam o diáfano ou o translúcido. Efetivamente, a imaginação é como que o olho da alma, e é nela que as formas se desenham e se conservam. É por ela que vemos os reflexos do mundo invisível. Ela é o espelho das visões e o aparelho da vida mágica. É por ela que curamos doenças, que influímos sobre as estações, que afastamos a morte dos vivos e que ressuscitamos os mortos. Porque é ela que exalta a vontade e que lhe dá domínio sobre o agente universal. A imaginação determina a forma da criança no ventre materno e fixa o destino dos homens. Ela dá asas ao contágio e dirige as armas na guerra. Estás em perigo numa batalha? Crede-vos invulnerável como Aquiles e o sereis, diz Paracelso. O medo atrai os pelouros e a coragem faz retroceder as balas. É sabido que os amputados muitas vezes se queixam dos membros que não têm. Paracelso operava no sangue vivo, medicamentando o produto de uma sangria. Curava as dores de cabeça à distância, operando em cabelos cortados. Ele tinha excedido muito pela ciência da unidade imaginária e da solidariedade de todo e das partes. Todas as teorias ou antes, todas as experiências dos nossos mais célebres magnetizadores. Por isso, as curas eram milagrosas, e ele mereceu que as juntassem ao seu nome de Filipe Teofrasto Bombast ou de Aureolo Paracelso, acrescentando-lhe ainda o epíteto de divino. A imaginação é o instrumento da adaptação do verbo. A imaginação aplicada à razão é o gênio. A razão é una, como o gênio é uno na multiplicidade das suas obras. Há um princípio, há uma verdade, há uma razão, há uma filosofia absoluta e universal. O que está na unidade considerada como princípio, volta à unidade considerada como fim. Um está em um, isto é, tudo está em tudo.
A unidade é o princípio dos números. É também o princípio do movimento e, por conseguinte, da vida. Todo o corpo humano se resume na unidade de um só órgão, que é o cérebro. Todas as religiões se resumem na unidade de um só dogma, que é a afirmação do ser e da sua igualdade a si mesmo, o que constitui o seu valor matemático. Não há mais do que um dogma em magia, e ei-lo, o visível é a manifestação do invisível, ou em outros termos, o verbo perfeito está nas coisas apreciáveis e visíveis, em proporção exata com as coisas inapreciáveis aos nossos sentidos e invisíveis aos nossos olhos. O mago eleva uma das mãos para o céu e abaixa a outra para a terra, e diz: lá em cima, a imensidade. Lá embaixo, a imensidade ainda. A imensidade é igual a imensidade é igual a imensidade. Isto é verídico nas coisas visíveis como nas coisas invisíveis. A primeira letra do alfabeto da língua sagrada, Aleph, a representa um homem que eleva uma das mãos ao céu e abaixa a outra para a terra. É a expressão do princípio ativo de todas as coisas. É a criação no céu. Corresponde à onipotência do verbo aqui. Esta letra é, por si só, um pantáculo, isto é, um caráter que exprime a ciência universal. A letra A pode suprir aos signos sagrados do macrocosmo e do microcosmo. Ela explica o duplo triângulo maçônico e a estrela brilhante de 5 pontas, porque o verbo é um e a revelação é uma. Deus, dando ao homem a razão, deu-lhe a palavra e a revelação múltipla nas suas formas, mas una no seu princípio, está inteira no verbo universal, intérprete da razão absoluta. É o que quer dizer a palavra tão mal compreendida do catolicismo, que na língua hierárquica moderna significa infalibilidade. O universal em razão é o absoluto, e o absoluto é o infalível. Se a razão absoluta leva a sociedade inteira a crer irresistivelmente na palavra de uma criança, esta criança será infalível, da parte de Deus e da parte da humanidade inteira. A fé não é outra coisa senão a confiança razoável nesta unidade do verbo. Crer é anuir ao que não se sabe ainda, mas que a razão nos certifica adiantadamente de saber ou ao menos reconhecer um dia. São, pois, absurdos os pretensos filósofos que dizem: não creio no que não sei. Pobres homens, se soubesseis, haveria necessidade de crerdes? Mas posso eu crer ao acaso e sem razão? Não, certamente. A crença cega e aventurada é a superstição e a loucura. É preciso crer nas coisas cuja existência a razão nos força a admitir conforme o testemunho dos efeitos conhecidos e apreciados pela ciência. A ciência, grande vocábulo e grande problema. O que é a ciência? Responderemos a esta pergunta no 2º capítulo deste livro.